O repórter da TV Globo, o Wallace Lara, ele relatou uma situação muito triste. Na região de São Sebastião, tinha gente vendendo água aí por mais de R$ 90 o litro. Água potável a R$ 90 o litro. E helicópteros que estavam levando mantimentos, insumos para lá, estavam cobrando até R$ 30.000 para retornar com famílias aí para outras áreas. Essas tragédias, elas têm mostrado, eu estava até antes do programa conversando com o Naman por aqui, mostram duas faces do ser humano. Gente que realmente tem intenção de ajudar e gente que aproveita a situação para tirar vantagem. Naman, eu gostaria de ouvir de você suas considerações sobre essas questões, até porque a gente já sofreu com isso aqui, temporal em Maringá, árvore que caiu, ficamos sem energia elétrica, uma série de questões. Claro que as proporções lá no litoral paulista são, assim, avassaladoras, né? 85% da população brasileira hoje vive nas grandes cidades, né, ou nas cidades. E isso implica em uma mudança da forma como as pessoas vão ocupando os espaços. E essa ocupação de espaços, acrescido das questões ambientais, que são questões que envolvem todo mundo e o nosso país também, vão trazendo esse tipo de tragédia. Agora, as tragédias, elas, de certa forma, elas podem ser minimizados os seus efeitos, seus resultados, se a gente tem um governo mais preparado, mais adequado, mais pronto para atender. Uma vez que já é normal falarmos aqui que os nossos governantes não se interessam, não se importam muito com essa população que mora, por exemplo, nessas cidades mencionadas aí nas periferias, nos morros, e não há interesse nessas pessoas a não ser no momento em que eles recebem o voto. Então, o que acontece é que as tragédias, quando elas vêm a acontecer, aparece a oportunidade para os exploradores de todo tipo, explorador político, explorador comercial, porque o Estado falha no atendimento. E isso sempre acontece, em toda situação, em todo momento, quando o Estado não atende às emergências, às necessidades, não organiza, não impõe leis, não fiscaliza, não cuida de uma situação como essa. O que a gente está vendo lá são pessoas morando, pessoas pobres, morando em barracos em cima do morro. E isso todo mundo sabe que é um convite à tragédia, infelizmente. E essas pessoas estão lá porque elas não estão sendo atendidas adequadamente, porque elas não estão sendo orientadas, porque elas não têm condições de viver em outro lugar, porque quando se constrói alguma coisa, os policiais, vamos dizer, ou o policiamento não consegue cuidar para que não entrem as milícias. É isso que a gente vê todo ano nesse período, se repete a mesma história e as coisas continuam sempre como são. É lamentável que as pessoas não tenham percepção que o Estado é que tem que controlar essa ambição humana, pelo menos tentar organizar isso para que a gente tenha uma civilização mais saudável para a gente viver. Eu vou com você agora, Ângelo. Algumas considerações. A primeira delas é água potável. Esses valores aqui, hoje de manhã, no Jornal da Manhã, falaram que encontraram água a R$ 40 e o relato do repórter Wallace Lara foi de ter encontrado a R$ 94 o litro de água potável. Eu quero a tua consideração sobre o ser humano ter essa face aí meio nefasta. E a outra coisa é, Maringá está preparada para uma situação climática mais intensa, digamos assim? Olha, a gente teve aqui em Maringá eventos muito ruins, violentos, destrutivos, porque ainda tem muita árvore, né? Ainda tem muita árvore na cidade e isso representa um perigo, porque não há, apesar do plano de manejo, não há aquela fiscalização, há demoras. Basta andar pelas ruas, você vê a quantidade de árvores secas que existem aí, parece que ninguém se interessa ou se retira de forma muito devagar. Agora, Maringá, pela localização geográfica, está longe de ter alguma coisa parecida com isso, quer dizer, os paraenses de uma forma geral. Mas no caso de São Paulo, a gente vê esse lado ruim, como você falou, do ser humano, que é se aproveitar de tudo
E principalmente nesse caso super lamentável, ainda mais porque muitos maringaenses vão para lá, da inacessibilidade ao local, né? O pessoal está isolado, está ilhado. E isso é um motivo não só para, graças a Deus não é a maioria se condói com isso, mas para algumas pessoas resolverem ganhar dinheiro. Estava vendo a questão do helicóptero, varia de 8, a média é 11, mas vai até 30 mil reais para sair do local, e nem sempre do local para São Paulo, mas do local para Caraguá, porque lá a saída pela Tamoios está normal. Aliás, lembrando que quem cuida da Tamoio é uma pessoa que trabalhou muito tempo aqui em Maringá, na concessionária Viapar, o Marcelo. Então, assim, todas as tragédias, não só essa, mostram um lado bom do ser humano e o lado ruim. Obviamente, seria o governo que deveria dar as condições. Mas numa tragédia como essa, em que você não consegue nem chegar ao local, a coisa fica um pouco mais difícil. Exigiria o lado bom do ser humano, mas infelizmente, Paulo, a gente vê isso no dia a dia. A gente vê porque a gente passa por cima de pessoas, às vezes, que estão na rua, né, passando dificuldades, e a gente simplesmente finge que não vê. E essa coisa não se espalhe. E essa atitude do governo federal em dar um imediato apoio, o governo federal, municipal e o governo estadual, resulte em alguma mudança para o ser humano em si. Ele veja que em condições adversas como essa, a união sim é o melhor caminho.